Paz a todos que nos assistem hoje. O que você conhece sobre Jesus? O manso cordeiro dos quadros de parede, ou o revolucionário que virou mesas no templo? O Jesus confortável das pregações modernas, ou aquele que desafiou todo o sistema religioso e político de seu tempo? Hoje vamos redescobrir quem realmente é Jesus Cristo, além das imagens domesticadas que muitas vezes recebemos. Amados irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos. Se você está cansado de versões diluídas e suavizadas de Jesus, este vídeo foi feito para você. Vamos mergulhar nas Escrituras para encontrar o Cristo autêntico, aquele que transformou a história e ainda pode transformar sua vida. O mundo tem tentado constantemente reinventar Jesus. Alguns o transformaram em apenas um bom mestre moral, outros em um revolucionário social sem divindade. Muitos pregam um Jesus que só quer nos dar prosperidade e conforto. Mas quem é o verdadeiro Jesus revelado nas Escrituras? Para entender o impacto revolucionário de Jesus, precisamos conhecer o contexto em que ele viveu. A Palestina do primeiro século estava sob ocupação romana. O povo judeu era oprimido politicamente e explorado economicamente. A religião havia se tornado um sistema de regras externas, controlado por elites religiosas que frequentemente se alinhavam com o poder opressor. Foi neste cenário explosivo que Jesus apareceu proclamando o reino de Deus. Suas palavras e ações não eram apenas espirituais, mas tinham profundas implicações políticas, sociais e religiosas. Ele não veio apenas para salvar almas, mas para inaugurar uma nova realidade que desafiava todos os sistemas mundanos. Jesus não foi crucificado por ser amável e inofensivo. Ele foi executado porque representava uma ameaça aos poderes estabelecidos. Suas ações eram provocativas e desafiadoras. Ele questionou as autoridades religiosas, chamando-as de sepulcros caiados e raça de víboras. Confrontou a hipocrisia e os privilégios dos poderosos. Quando Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, ele estava confrontando diretamente a corrupção no sistema religioso. Quando curava em dia de sábado, estava desafiando interpretações legalistas da lei. Quando chamava os excluídos e marginalizados, estava invertendo a hierarquia social de seu tempo. As parábolas de Jesus não eram apenas histórias piedosas, mas críticas afiadas ao sistema vigente. A parábola do bom samaritano desafiava o preconceito étnico e religioso. A parábola do rico e Lázaro questionava a desigualdade econômica. A parábola dos trabalhadores da vinha confrontava noções estabelecidas de mérito e recompensa. O tratamento que Jesus dava às mulheres era revolucionário para seu tempo. Em uma sociedade onde mulheres tinham status inferior e seu testemunho não era válido legalmente, Jesus as tratava com dignidade e respeito. Ele conversou com a samaritana no poço, defendeu a mulher adúltera da execução, aceitou ser tocado pela mulher com fluxo de sangue e permitiu que Maria se sentasse a seus pés como discípula. As primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres, um fato que os evangelistas não teriam inventado, pois comprometeria a credibilidade da história aos olhos da cultura da época. Este detalhe histórico aponta para a autenticidade do relato e mostra como Jesus elevou o papel das mulheres. Jesus consistentemente se identificava com os marginalizados da sociedade. Ele tocava leprosos quando ninguém mais ousava. Comia com cobradores de impostos e pecadores, ganhando a reputação de comilão e beberrão. Falava com estrangeiros, samaritanos e gentios, quando judeus piedosos evitavam tais contatos. Ele declarou que veio para procurar e salvar o que estava perdido, e que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Seu ministério priorizava aqueles que a sociedade rejeitava, mostrando que o reino de Deus opera com uma lógica inversa à dos reinos terrenos. As palavras de Jesus eram tão radicais quanto suas ações. Ele disse para amarmos nossos inimigos, perdoarmos 70 vezes 7, oferecermos a outra face e carregarmos nossa cruz.
Declarou que os últimos seriam os primeiros, e os primeiros seriam os últimos. Afirmou que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. No Sermão do Monte, Jesus não apenas reinterpretou a lei, mas elevou o padrão de justiça além da observância externa. Não bastava não matar, era preciso não odiar. Não bastava não cometer adultério, era preciso não cobiçar. Ele internalizou a lei, tornando-a uma questão do coração. Jesus desafiou diretamente o materialismo quando disse que não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Confrontou o poder quando declarou que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Desafiou o desejo de status quando lavou os pés de seus discípulos, mostrando que liderança no reino é serviço. Além de suas ações e ensinamentos revolucionários, Jesus fez afirmações surpreendentes sobre sua identidade. Ele declarou ser um com o Pai. Afirmou que quem o via, via o Pai. Perdoou pecados, uma prerrogativa exclusivamente divina. Aceitou adoração sem repreender os adoradores. A afirmação, "Eu sou feita por Jesus", tinha ressonâncias do nome divino revelado a Moisés. Os líderes religiosos entenderam perfeitamente suas implicações e tentaram apedrejá-lo por blasfêmia. A cruz representa o ápice da revolução de Jesus. Ali, ele enfrentou o mal, não com mais violência, mas absorvendo-o em seu próprio corpo. Demonstrou um poder paradoxal, que vence através do aparente fracasso. Revelou um Deus que não se impõe pela força, mas pelo amor sacrificial. Na cruz, Jesus derrotou os poderes e autoridades deste mundo, desmascarando seus sistemas de violência e retribuição. Ofereceu perdão aos seus executores, demonstrando uma nova forma de romper ciclos de ódio e vingança. Estabeleceu um novo pacto baseado na graça, não no mérito humano. A ressurreição foi a vindicação divina de tudo que Jesus ensinou e viveu. Foi a confirmação de que seu caminho de amor sacrificial, não violência e serviço, é o verdadeiro caminho de Deus. Foi a demonstração de que o poder da vida é maior que o poder da morte. Pela ressurreição, Jesus inaugurou uma nova criação. Mostrou que o reino que ele proclamou não é uma utopia distante, mas uma realidade que já irrompeu na história e que um dia será plenamente consumada. Abriu o caminho para que todos possam participar desta nova humanidade transformada. Infelizmente, ao longo da história, frequentemente domesticamos Jesus. Transformamos o revolucionário em uma figura dócil e inofensiva. Reduzimos seus ensinamentos radicais a máximas de autoajuda. Separamos sua espiritualidade de suas implicações sociais e políticas. Muitas vezes, as igrejas pregam um Jesus que abençoa nosso consumismo, nacionalismo e individualismo, em vez do Jesus que os desafia. Apresentamos um Salvador que nos conforta em nossa zona de conforto, em vez daquele que nos chama para fora dela. Queremos os benefícios da cruz, sem seu escândalo e loucura. O chamado para cada cristão hoje é redescobrir o Jesus autêntico das Escrituras. Isso requer honestidade intelectual para confrontar nossas projeções e distorções. Exige coragem para seguir um mestre que desafia constantemente nossas pressuposições e confortos. Redescobrir Jesus significa ler os evangelhos com olhos frescos, sem filtros denominacionais ou culturais. Significa ouvir suas palavras em seu contexto original e perguntar o que significaria viver segundo elas hoje. Implica em encontrar o equilíbrio entre sua divindade transcendente e humanidade encarnada. Seguir o Jesus verdadeiro hoje significa abraçar a radicalidade de seu chamado. Significa viver conforme os valores do reino: amor sacrificial, perdão radical, humildade genuína, solidariedade com os marginalizados, coragem profética diante da injustiça. Significa aceitar o paradoxo de que encontramos a vida quando a perdemos, que lideramos quando servimos, que ganhamos quando abrimos mão. Significa reconhecer que o caminho cristão não é o caminho do poder mundano, do sucesso visível ou da aprovação cultural.
Jesus continua sendo uma figura perturbadora e desafiadora. Seu chamado não é para uma fé confortável que simplesmente acrescenta uma dimensão espiritual à nossa vida como ela é. É um chamado para uma transformação radical que afeta cada aspecto de nossa existência, pessoal, comunitária e social. O Jesus autêntico não se encaixa facilmente em nossas caixas religiosas ou políticas. Ele constantemente escapa de nossas tentativas de domesticá-lo. É impossível encontrá-lo genuinamente e permanecer indiferente ou não transformado. Que possamos ter a humildade de reconhecer as formas como temos domesticado Jesus em nossas vidas e igrejas. Que tenhamos a coragem de seguir o Cristo autêntico, mesmo quando seu chamado nos desafia e incomoda. Que possamos ser continuadores de sua revolução de amor, justiça e graça em nosso mundo. Jesus não veio para nos fazer sentir bem em nossos confortos, mas para nos transformar à sua imagem. Não veio para abençoar o status quo, mas para inaugurar um reino radicalmente diferente. O convite hoje é o mesmo que ele fez aos primeiros discípulos: siga-me. Agradeço por dedicar seu tempo a esta reflexão. Se este conteúdo tocou seu coração, compartilhe com outros que precisam redescobrir o Jesus autêntico. Inscreva-se em nosso canal para mais mensagens que desafiam e transformam. Que o Espírito Santo ilumine nossos olhos para vermos Jesus como ele realmente é, e nos dê forças para segui-lo com integridade e paixão. Que a graça e a paz do verdadeiro Cristo estejam com todos vocês. Até o próximo vídeo.